Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje, sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. O Santo Evangelho que meditamos nesse dia nos chama a refletir sobre o relacionamento conjugal, relacionamento entre os esposos, aqueles que legítima e validamente se uniram pelo vínculo do sacramento do matrimônio. De acordo com o Catecismo Católico, o sacramento do matrimônio é um ato sagrado pelo qual um homem e uma mulher se unem em uma aliança de amor, comprometendo-se a compartilhar suas vidas em uma união indissolúvel. Essa união é considerada um sinal visível do amor entre Cristo e a Igreja, refletindo a relação íntima e amorosa entre Deus e seu povo. O matrimônio é uma vocação especial que requer livre consentimento, compromisso mútuo e a intenção de construir uma família fundamentada nos valores cristãos. Diante disso, voltemos ao Santo Evangelho e à pergunta que alguns fariseus fizeram a Jesus: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? De forma objetiva, a resposta de Jesus é não. Mas, como ele está falando com um grupo de fariseus que conhecem a lei e estão ali para pô-lo à prova, Jesus fundamenta a sua resposta citando dois textos do Antigo Testamento, do livro do Gênesis. O primeiro, no capítulo 1, versículo 27, que diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E depois os leva também a recordar Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz: por isso, o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E Jesus conclui dizendo, no final do versículo 6 do texto de hoje: o que Deus uniu, o homem não separe. O que os fariseus queriam saber está respondido. Mas, como são inimigos de Jesus e estão ali procurando uma forma de contradição,
para poderem tirar-lhe a vida, vão questionar a sua resposta citando a lei de Moisés, que dizia que sim, o homem podia despedir sua esposa. Mas em resposta a isso, Jesus diz: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Portanto, Jesus está dizendo não, o homem não pode despedir a sua esposa, a não ser por motivo de união ilegítima. As uniões ilegítimas nos dias de hoje são todas as uniões que não atendem aos requisitos previstos pela legislação canônica da Igreja. Esses são casamentos nulos e passíveis de receber uma certidão de declaração de nulidade, após um processo requerido pelas partes, acompanhados pelos canonistas competentes que servem os tribunais eclesiásticos. Salvaguardando os casos de uniões ilegítimas, todos os demais, via de regra, são uniões legítimas. E, portanto, quem se casa válida e licitamente e venha, por alguma razão, a se separar e unir-se a uma outra pessoa, incorre em adultério, como diz Jesus no Santo Evangelho, versículo 9. Quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos ficaram confusos com o ensinamento de Jesus. Assim como nos dias de hoje, alguns que não compreendem ou não querem compreender, fazendo uma releitura equivocada e adaptando-a para uma espécie de autofavorecimento. Jesus conclui o texto de hoje dizendo: quem puder entender, entenda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.